Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Já passámos a oitava Pascal, temos agora mais umas semanas de tempo Pascal. Então como é que foi isto? Voltar assim já a umas, não sei, habituais rotinas ou novas rotinas? Como é que tem sido agora este tempo já de primavera, com um dia mais longo, com mais luz? O que é que tens feito? Por onde é que tens passado, Sr. Padre? Mais calor? Não sei, foi uma semana atípica porque ainda foi a oitava da Páscoa. Portanto, ainda agora que estamos a gravar, isto é terça-feira da semana 2 da Páscoa, e portanto ainda não aconteceu bem. Só agora é que as crianças voltaram à escola, portanto o ritmo normal. A catequese também estão a voltar. Sim, hoje, terça-feira, já cá temos as crianças da catequese outra vez. Daqui a um bocado só ouvirem criancinhas a gritar e a saltar, é porque já estão aqui na sala, não é? Sim, portanto vai ser já daqui a bocadinho. Mas ainda não foi bem o habitual, portanto ainda foi um registro de férias / outro ritmo, / festa mais intensa, / tudo ao mesmo tempo, e portanto ainda não houve assim nada de muito habitual, desde depois da Páscoa. E ao mesmo tempo, como estamos a organizar agora a peregrinação a Fátima deste sábado, pronto, também temos estado orientados para outra coisa que também não é muito habitual. Uma vez por ano. Sim. Mas pronto, já vimos, houve muita gente que se inscreveu neste último domingo, não é? Já sabíamos que iam, só que ainda não tinham finalizado a inscrição, por isso estamos aqui agora a preparar de uma forma mais concreta, não é? O que fazer e como fazer, mas vai ser fantástico, de certeza. Por isso, todos aqueles que ouvirem este podcast antes de sábado e quiserem passar por lá, então encontramos-nos. Acho que é às 10h30, junto à Capelinha das Aparições, para saudar Nossa Senhora. Pronto, e depois a partir daí também podem ver nas nossas redes sociais e porventura no site da paróquia as informações mais concretas dos vários locais e atividades que vamos propor, para todos poderem participar. Como é Salvação Nossa Senhora, missa, depois almoço partilhado, não é? Partilhado quer dizer que não traz o seu almoço. Almoço comum, sim. E depois vamos ter atividades por idades, não é? Com os outros grupos que tivermos. Sim, com as crianças da catequese, mais na lógica, sempre na lógica de conhecer a mensagem de Fátima, de fazer uma experiência de um dia de peregrinação em Fátima. Mas depois olhando mais para os pequeninos, não é? da catequese ou dos escoteiros, também são da catequese, como é óbvio, muito mais na lógica dos jogos, das pinturas, dos testemunhos, e depois dos jovens assim uma coisa um bocadinho mais radical, ou seja, de uma peregrinação à séria, de irem aqui ou acolá, e depois dos adultos assim uma coisa mais, se calhar, mais tranquila e mais espiritual. E temos também sempre um grande conjunto de pessoas que assim, com uma certa mobilidade mais reduzida, e que também este ano vamos dar uma atenção particular para não terem que se mexer tanto, até porque à tarde já começa a ficar mais calor e começa a ficar um bocadinho mais difícil, então havemos de ter também espaço onde podem rezar, onde podem sentar-se, onde podem estar diante de Nosso Senhor, ou no confessionário, ou também há lá uma exposição muito bonita sobre o rosário, sobre o objeto, não é, do terço. Por isso está tudo em cima da mesa, e agora é pôr as coisas todas no papel e no coração para que Nossa Senhora, que já sabe perfeitamente o que é que vai ser e o que é que tem para nos dar a cada um, que a gente esteja disponível para isso. Sim. E pronto, e além disso, além de estarmos nestas preparações, eu já não sei quantos autocarros é que temos agora este ano. Isto é uma coisa que já não se fazia desde 2019, se calhar, não? Esta peregrinação da paróquia inteira. 19, 20, sim. 19, 20 talvez já não, porque 2020 foi quando fechou tudo em março. Portanto, e foi essa parte que nós não fizemos. O 19 ainda fizemos, mas já tinha menos gente, mas fizemos, acho eu. Sim, fizemos. Depois ainda tentámos abrir para 21, mas depois dissemos que não, depois 22 da mesma coisa. E depois o 23 já era muito perto das jornadas e nós não tínhamos assim tanta agenda ou tanta disponibilidade, e a igreja entretanto também foi enchendo com casamentos e batizados e com outras atividades, então finalmente, não é, em 2024 voltamos também. Qual é que é o objetivo desta peregrinação? Na prática é termos um dia de comunidade. Nós fizemos isso no princípio do ano pastoral, o ano letivo, com uma festa da paróquia ali no parque aqui Marchal Carmona, assim com música, vídeo, assim com banquinhas dos vários grupos, um bocadinho para podermos estar juntos. Foi um bocadinho também recordação e celebração daquilo que tinha sido a Jornada Mundial da Juventude. É muito importante nós termos estes momentos, visto que a nossa paróquia, que é espetacular,
tem nas suas atividades tanta dispersão, ou seja, nós celebramos 11 missas dominicais, não é? Que normalmente é o sítio por excelência de comunhão, nós dividimos isto em 11, não é? E depois às vezes é difícil de nós vivermos esta comum união, não é? E por isso temos assim alguns lugares e alguns momentos em que de uma forma mais simples, mas também prioritária, celebramos a nossa comunidade, é fundamental. Sim. E pronto, já que toda a gente também quer ir a Fátima, gosta de ir a Fátima, e cada um também, às vezes há uns que vão a pé, nos seus grupos, vão em família, numa determinada data, e por isso é uma maneira também de propor a todos, em peregrinação, ou seja, em ambiente de oração e ambiente comunitário, este dia de Fátima. Esperemos que seja bom. Sim, vai coincidir com outros dias que vão acontecer lá também. Acho que as equipas têm lá o fim de semana das equipas no mesmo tempo que nós. O Encontro Nacional. O Encontro Nacional das Equipas. Só que eles estão fechados em casa. Estão fechados em casa? Só vão à noite ao santuário. De resto não É encontro. O encontro tem reflexões, tem catequese, tem partilhas, tem oração. Normalmente só vão à noite ao santuário, para a procissão das velas e para o terço. Pronto, que aí já não estamos nós, que aí já voltamos às 7, às 6 da tarde saímos, não é? E depois já cá estamos de volta. Sim. Às 5h30 saímos, depois já estamos de volta. Pronto, e de resto, como é que foi a semana, Padre Nuno? Deve ter sido ótimo, mas já não me lembro. De facto, foi o ajuste, não é? Ajuste daquela intensidade da Semana Santa e do tríodo pascal. Depois mudou a hora, e por isso também já estou a começar a ficar um bocadinho velhinho, por isso os ajustes já não são assim tão imediatos. Por isso o acertar as horas, não é? Do sono, do descanso, do cansaço, do empenho, da alegria. Por isso foi uma semana, ainda por mais eu apanhei aquele resfriado lá na sexta-feira à noite, então isso também afetou um bocadinho mais essas minhas boas rotinas, mas pronto, mas acho que foi uma semana ótima. Tivemos, agora estava ali um jovem que passou ali no corredor e estava a saudar, lembrar-nos também que no sábado fomos ajudar nas confissões do retiro do FETA, né, que é da mesma marca vá com os retiros de Emaús, não é? Portanto, tanto como há os Emaús de homens e mulheres, que já falámos aqui no podcast várias vezes. Este é um retiro para jovens, rapazes e raparigas. Sim, jovens adultos, sim, dos 18 aos 30. Sim, ainda que eu tenha visto sobretudo raparigas. Mas cá foi como calhou nas confissões, não foi? Eu estive lá na conversa lá com alguns dos responsáveis e eles disseram que estavam, imagina, vou dizer os números, mas era lá perto, estavam 55 e eram de género 23 raparigas e 22 rapazes. Então assim, era mais foi mesmo da equipa de animação, por assim dizer, também estavam para aí 50 e eram 26 raparigas e 24 rapazes, por isso havia mais 2 ou 3 raparigas no total, mas era muito equilibrado, muito equitativo. E ainda havia bastantes aqui da paróquia, assim, caras conhecidas, portanto... Sim, disso nós não podemos dizer nada, porque a única coisa que fizemos foi confessar, e por isso estamos reservados ao sigilo e ao segredo de confissão. Não fazemos muito bem a ideia do que é que eles fizeram, mas o tom era esse. São retiros muito na base do testemunho e da partilha, né, da vida e da fé, que a fé diz, não é? E diz com a vida, e por isso deve ter sido uma experiência muito boa para todos aqueles que participaram. E vamos ver agora os frutos, que eles não... Isto foi o primeiro que houve cá em Portugal, pelo menos assim conhecido, não é? Pelo menos aqui nas nossas redondezas. É ver se isto também cresce e alastra e ajuda também a que os jovens, numa idade tão boa e tão significativa, não percam, antes pelo contrário, cresçam e aumentem a sua comunhão com Cristo e a sua disponibilidade de servir na igreja. Sim, e bem, nós vimos alguns de cá, porque de facto não foi só nas confissões que os vimos, depois no final estava lá um já à espera para nos dizer adeus. Sim. E pronto, isto só para não dizer que não quebrámos selo de confissão nenhum. E pronto, mas se estiveram por lá, olha, pode ser que isto aqui depois também pegue aqui na paróquia e ver o que é, como acontece com os Emaús, que depois têm um conjunto de catequeses pós os encontros. Bem, não sei, por agora ainda não, porque ainda é só um encontro assim no país, acho que é mesmo no país inteiro. Sim, não é muita coisa. Eram poucos, eu não sei onde é que eles vinham aqui da zona de Cascais, alguns, poucos. Lisboa, outros eu conhecia de Lisboa também, sim. Pois, não sei se estavam alguns da equipa de Espanha, vieram de Madrid, talvez, Badajoz também.
que normalmente vêm sempre, as coisas crescem assim de uma forma sequencial, ou seja, é a partir de grupos que nascem outros grupos e normalmente faz-se essa ligação e esse acompanhamento no princípio. Por isso foi uma coisa boa. Pois, porque em Espanha depois está espalhado em todas as paróquias, muitas paróquias têm o seu grupo de FETA, não é? E depois acaba por... Sim. Esses convidam outros para fazer retiro e depois é como se fosse uma espécie de pedra que lançamos no lago, faz um círculo, depois faz outro círculo e aos poucos vai se espalhando. Sim, estava um dos responsáveis do grupo dos homens, né, adultos, a comentar que este ano só na Península Ibérica ia haver mais de 400 retiros destes de Emaús de homens e mulheres e dos FETAs dos jovens. E depois acho que existe ainda assim muito pequenino, não é? Muito a começar, mas para os adolescentes, não é? Dos 15 aos 18, que são os Bartimeus. Por isso, no conjunto de todos estes encontros, todos estes retiros, em Portugal e Espanha eram mais de 400 retiros neste ano, por isso pronto, é uma experiência possível. Nós temos tantos grupos e às vezes não é preciso inventar a pólvora, é aproveitar este dinamismo e aplicar aquilo que é a nossa realidade cultural e espiritual e pronto, e depois ver se adequa ou não naquilo que é a nossa vida comunitária. Não é exclusivo, ou seja, a paróquia de Cascais não é a paróquia de Emaús, nem deixa de ser, não é exclusivo de um movimento ou de uma espiritualidade, mas onde todos têm o seu lugar e o seu papel para o bem de todo o corpo. Mas pronto, só estamos a dizer isto porque aconteceu o primeiro retiro de FETA aqui em Portugal e vamos ver se continua a dar ou se pode dar bons frutos. Sim. Tu também foste agora, tiveste uma nomeação canónica estranha, queres-nos explicar melhor? Eu fui nomeado vigário... Calma. Mais um vigário. Provedor de justiça. Provedor vigário de justiça. Já eras. Tu és provedor de justiça, por isso quem tiver queixas, faça ao Padre Mendo, que ele depois... Não faça, porque eu sou provedor de justiça para uma coisa muito específica, que é... Então. Para quem é o provedor de justiça? Eu posso agora estar enganado e pode sair disparado o que eu vou dizer. Fala à vontade, sim. É o que tu sabes hoje. Mas depois tens que aprender mais. É aquele que defende os interesses da Igreja, também conhecido como, antigamente, um bocadinho o advogado do diabo, antigamente, para uma causa de canonização no nível diocesano. Ou seja, há um padre que está com uma causa de canonização e agora vão-se ouvir testemunhas e quer dizer, o meu papel é garantir que os interesses da Igreja, ou seja, a santidade e o escrutínio que se faz à vida do servo de Deus que se vai analisar, de facto é bem feito. Portanto, no fundo é fazer o papel de eu não quero que aquela pessoa seja santa, ou então pôr perguntas para, de facto, perceber se a pessoa em causa... claro que depois é preciso haver milagres, como já falámos noutros episódios aqui no podcast, mas pelo menos a nível processual e daquilo que se põe à luz no processo que se prepara, se a vida de todo o servo de Deus está apresentado, para depois quem tem de fazer um juízo em Roma poder também fazê-lo com toda a informação. Portanto, velar pelo bem da Igreja, digamos assim, é um papel que pode parecer um bocadinho chato, mas que é importante. Não é Parece. Tu não sabes, ainda estás a começar. Mas podes dizer o nome do servo de Deus que está em processo de canonização ou não? Posso dizer o nome do servo de Deus? Servo de Deus Bento Nogueira, que é um padre da Ordem Hospitaleira dos Irmãos de São João de Deus, que tem aqui o hospital no Telhal. Sim, Casa de Saúde. Casa de Saúde do Telhal, sim. Ele teve em Moçambique, onde fez grande parte do seu ministério. Fora isto, não posso dizer muito mais, porque fiz na sexta-feira o juramento que não iria dizer nada que pudesse influenciar numa ou noutra forma sobre a vida do servo de Deus. E depois agora, como se ouvem estes testemunhos, e há muitas coisas que é em primeira mão, né, de gente que esteve com ele, portanto eu fiz um voto de guardar segredo tudo isso. Portanto, tudo o que diz respeito à vida dele, como é que é o nome dele outra vez? Ou noutro sentido. Bento Nogueira? Sim, Bento Manuel Nogueira. Bento Manuel Nogueira. Pronto. Então o padre Mendo é o advogado do diabo. Nós somos já não se diz agora. Nós somos da Igreja, por isso rezamos a Nosso Senhor, não é? Para que se quiser que a gente possa, que a gente como Igreja, não é? possa colocar este padre também como mais um modelo de santidade para o nosso tempo e também mais uma certeza de uma poderosa intercessão junto de Deus para todos. É isso que os santos são para nós. Então estás a ver um bocadinho sobre as virtudes humanas, não é? E heroicas deste padre. É uma análise da vida, das virtudes e depois eventualmente também do que é que podem ser defeitos que podem ser contrários a isso. Portanto, é uma análise da vida toda
com base nos testemunhos que o padre Bento Nogueira morreu em 2003, portanto ainda é relativamente recente, com base numa lista de testemunhas que o conheceram, e pronto, e agora é analisar as testemunhas. Houve a tomada de posse deste tribunal na sexta-feira, na Casa de Saúde do Telhal, e pronto, aí foi a apresentação de uma lista de testemunhas, foi a tomada de posse pelo patriarca de quem iam ser os membros do tribunal, portanto o notário, o padre Tito, que é o juiz do tribunal, e pronto, depois o promotor de justiça, que é o meu papel, além depois de uma comissão histórica de dois professores de História e uma que era diretora do museu, que também é professora de História, se não me engano, diretora do museu da Casa de Saúde do Telhal, que tem lá também toda a história de São João de Deus, os seus arquivos e tudo mais. E pronto, e é assim, e vai caminhando. Dá-me a ideia que é uma coisa que vai dar bastante trabalho, digamos, a quem trabalha mais por dentro disto. E pronto, mas é interessante. Boa. Então, hoje vamos falar um bocadinho também das virtudes, finalmente. No tempo da Quaresma aproveitámos as catequeses de quarta-feira das audiências do Papa, que foi sobretudo na altura sobre os vícios, e espero que possa ter ajudado a todos nós a termos mais consciência e atenção aos riscos desses vícios, ou deles poderem surgir na nossa vida. Mas agora, no tempo pascal, o Santo Padre, pelo menos, eu acho que ele começou antes da Páscoa a falar sobre as virtudes, mas nós, agora nos nossos programas, já depois da Páscoa, vamos falar um bocadinho mais sobre algumas virtudes que ele usa também para as catequeses de quarta-feira. Mas já lá vamos. Vamos começar um bocadinho sobre os símbolos da Páscoa, não é? Símbolos da Páscoa, virtudes, e depois vamos falar também da primeira comunhão neste programa, não é? Que é grande confusão, mas pronto. Os símbolos da Páscoa, de onde é que surgiu este tema? O Padre Mendo basicamente mandou-me um WhatsApp e disse: olha, que tal falarmos sobre isto? Não sei qual é que foi a intenção, ou o pressuposto, ou porque é que veio esta ideia, mas acedi logo a que falássemos. Pressuposto, domingo da Misericórdia, tive um almoço com a equipa de casais, onde depois se esconderam ovinhos da Páscoa, não é? E a pergunta típica é: de onde é que vêm estes ovos da Páscoa, que isto tem a ver com a história toda? Sim. E então o Padre Nuno pensou muito bem, então, mas vamos falar dos símbolos da Páscoa, digamos, propriamente bem, porque vamos ver que há símbolos que nós assimilámos e demos um bom sentido, não é? Sim. Há outros que são mesmo próprios da Páscoa, portanto vamos falar um bocadinho disso, que as pessoas saberem: olha, está bem, vamos usar isto porque veio daqui e simboliza isto, não é? Sim, eu também acedi logo a que conversássemos sobre isso, porque não sei se repararam, este ano, não sei se foi a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez, pelo menos assim nestes moldes, que houve também a feira, ou não sei qual é o nome certo, ou a festa da Páscoa, ali na Bahia, aqui na Bahia de Cascais, e à conta disso, muitas vezes, por volta das horas das celebrações, até interromperam o trânsito e tudo, porque havia atividades em baixo, então era para razões de segurança, também os carros não podiam passar por esta estrada. Mas uma das coisas que já muito em cima da hora, e também ou melhor, a minha não resposta, ou não resposta positiva, também não criava assim grandes ondas, foi assim uma coisa só de sondagem. Pode ser que nos próximos tempos a gente pondere melhor, mas uma das coisas que até me sondaram assim de uma forma informal era: sempre temos que pôr lá símbolos também. Temos que pôr lá símbolos cristãos na Páscoa, porque a Páscoa é uma festa cristã, é uma festa de Cristo, não é? E por isso, mas eu, na altura já estávamos muito em cima da Páscoa e não quis confundir muito lá o coelho gigante, até também é o meu nome, por isso não era mau, mas pronto, o coelho gigante, os chocolatinhos e as bancadazinhas todas que estavam lá, e bem, não quis confundir aquilo com os símbolos da nossa Páscoa, que porventura têm um tom diferente, tem mais drama, mais intensidade, tem outro tom, ao contrário do Natal, que é um presépio amoroso, não é? Um menino enroladinho em faixas, um pai e uma mãe, um burrinho e uma vaca, e pronto, e depois tem os anjinhos a cantar glórias, por isso mais facilmente tudo o resto em que se transformou a celebração do Natal assim de uma forma mais comum, pode-se enquadrar. Aliás, existem aqueles presépios gigantescos onde está toda a vida, não é? De todas as cidades, de todas as idades, e o presépio não fica fora, antes pelo contrário, é o centro
dessa representação. Aqui na Páscoa, se calhar, ainda é um bocadinho contrastante, porque tal é a diversidade, não é, de cores e de tons, e umas coisas que são um bocadinho mais míticas, por assim dizer, e outra coisa que é tão realidade e tão transcendente. Então, os símbolos, se quisermos mais, nem sequer são pagãos, se quisermos são cristãos, por isso é que a gente os vive, não é? O que é que a gente celebra na Páscoa? A passagem, é isso que é o nome hebraico, o Peshá significa isso mesmo, a passagem, que no princípio era a passagem do Mar Vermelho, a pé enxuto, não é? Mas como sinal de uma passagem mais completa, mais transcendente, que é a passagem da morte para a vida, não é? Da nossa condição natural, por assim dizer, passageira, para a condição divina, que foi isso que aconteceu na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso, tudo aquilo que podia ser o apontar para esta imagem do passar da morte para a vida, ou de um sepulcro que entretanto está vazio, porque tudo sai de lá, então são sinais de fertilidade, são sinais de vida. E por isso é que o coelhinho, que na altura da primavera também sai da toca, não é? Além de ser conhecido por se replicar muito rapidamente, não é? Por ter muitos descendentes, muitos filhinhos, não é? Muitas crias, não é? Por isso é um sinal também desta vitória da vida. Esta vitória da vida que sai da toca, se quisermos, sai do túmulo vazio e que dá vida e vida em abundância. Assim como o ovo, não é? O ovo que também está lá dentro fechado, lá o pintainho, que na altura certa parte o ovo e sai cá para fora. Por isso, basicamente, estes dois sinais do ovo e do coelho podem apontar para aquilo que aconteceu de facto com o túmulo de Jesus morto e que ele saiu cá para fora num corpo ressuscitado, num corpo glorioso. Sim. E eu acho que tem muito a ver com isso. Por isso, tudo o que tiver a ver com vida, tudo o que tiver a ver com luz e com cor, por isso é que os ovinhos também são muitas vezes pintados, não? Já vêm com aquelas pratas muito coloridas, né? É sinal disso mesmo, da vida e da luz que Cristo encerra. Como é óbvio, a nossa iconografia cristã não passa por coelhinhos nem por ovos, né? Não aparece nada na Sagrada Escritura a falar de coelhos e de ovos. Não aparece nada mesmo na tradição da Igreja, da patrística ou da história da Igreja, não aparece nada essa representação assim, mais natural e mais chocolatal, não é? Mas pronto, mas não é estranha àquilo que nós também dizemos e anunciamos e procuramos significar também com alguns símbolos. Por isso, para nós católicos, quais é que são os símbolos da Páscoa? Já agora, só falando dos ovos, não é? Pronto, que de facto tem essa origem que não era propriamente cristã, mas depois assimilou-se e tem este símbolo também do túmulo vazio, que lá está, que depois normalmente costuma ser oco por dentro, mas também porque antigamente, além de não se comer carne durante a quaresma, e houve uma altura em que de facto não se comia durante toda a quaresma carne, também não se podia comer ovos. Sim. E portanto, olha, agora já há ovos, portanto vem Sim. o ovo que não se podia comer durante a quaresma. E pronto, e vinha assim pintado em cores bonitas e chamativas, precisamente para quebrar com aquilo que era antes. E até havia uma bênção dos ovos, estou aqui a ver. Até havia uma altura em que havia uma bênção especial para os ovos da Páscoa. Nós podemos abençoar tudo, também posso abençoar os coelhos, não há problema nenhum. Sim, mas isso nunca teve uma bênção específica escrita. Estou aqui a ver no site à frente. É de diocese, qual é que era o senhor bispo? Não lhe sei dizer. Ou era o senhor prior, assim mais naturalista, não é? Mas sim. Não sei, este site é muito certinho, aparece só assim coisas oficiais. Sim. E de facto, do coelho nunca houve uma bênção, que também veio de coisas mais pagãs, não é? Como era o símbolo de fertilidade que havia e tudo mais, que também simboliza a vida nova que há a partir da ressurreição, e que, sobretudo na Alemanha e tudo aí, veio-se elevando essa tradição. Mas nunca houve uma bênção para esses coelhos, mas para os ovos sim, os ovos acabou por se fazer. Sim. E pronto, e estava aqui a dizer que nos sítios como em França escondiam-se os ovos para as crianças irem procurar assim num cestinho pequenino.
Na Alemanha não, portanto era assim, e era o coelho da Páscoa que ia pôr os ovos. Portanto, depois as histórias mudam de sítio para sítio. Sim. E nós aqui no jardim, à beira-mar plantado, com certeza que apanhámos um bocadinho disto tudo. E não sei se temos uma tradição assim propriamente deste tipo de coisas. Não, ainda não. Sim. Eu nunca fui procurar ovos, a não ser ajudar os pequenininhos lá de casa, lá da família, na brincadeira, mas eu não cresci a procurar ovos na Páscoa. Nós procurávamos, sim. Mas tu és de outra geração. Então, símbolos pascais, assim, mais, se quisermos, mais litúrgicos. O primeiro, se quisermos, é o Círio Pascal. Círio Pascal. O Círio Pascal, que é aquela vela gigante que normalmente está junto à pia batismal e que tem uma cruz, não é? E tem um alfa e o ômega em cima e em baixo da cruz, e depois tem nos espaços entre as traves da cruz tem a numeração do ano em que foi abençoado. E porque é que é o símbolo pascal? Porque na vigília pascal nós começamos a celebração de noite como um sinal de morte, não é? de vazio, de escuridão, e depois a partir da bênção do lume novo, acende-se esta vela, que foi abençoada também nos sinais, não é? da cruz, do alfa, do ômega, da data daquele ano, e depois a partir desse círio, todas as velas dos cristãos reunidos em assembleia são acesas. Sim, para quem está a ver, eu me pus aqui a imagem, estou aqui vários círios pascais lá com a cruz, como estávamos a dizer, o alfa, o ômega, portanto em cima e depois em baixo. Tiraste a visibilidade, mas pronto. Tirei, não, já voltei a pôr. Agora vou voltar a pôr, já está. E pronto, depois com o ano, neste caso está aqui em baixo, mas normalmente não é assim, tens 1, 2, 0... Assim, estes círios são um bocadinho como os ovinhos da Páscoa, são um bocadinho mais bem pintadinhos e bem, porque estão todas as representações, né, dos símbolos cristãos, dos símbolos... Mas sim, então o Círio Pascal é um dos primeiros sinais da Páscoa, ou seja, da luz, sim, começa a vencer a escuridão, e também a luz da nossa fé, porque a partir do Círio Pascal nós acendemos as nossas velas, as velas do batismo. Sim. Aliás, durante o tempo pascal, vão reparar que o Círio Pascal está junto ao ambão, junto ao lugar onde são proclamadas as leituras, como sinal da palavra de Deus, também alimenta e dá sentido à nossa, e a raiz da nossa fé. Mas aqui o Círio Pascal é sinal da ressurreição de Jesus. E às vezes podem ver que até em alguns sítios põem-se estes grãos de incenso, como está aqui em cada uma das pontas da cruz. Não é costume em todos os sítios, mas às vezes põe-se. Sim. Às vezes é difícil, que é um bocado pouco prático na noite de Páscoa, uma pessoa conseguir pôr lá aquilo bem e depois fica assim uma coisa mal amanhada, como é tudo na altura. E para sempre. E é preciso queimar, e portanto, para aquilo depois poder entrar na cera mas às vezes o Padre Zé Ferreira, que era o nosso padre liturgista, dizia que nunca conseguiu encontrar nenhuma razão litúrgica nem significativa para esse gesto, e ele dizia que a razão era do incenso, se escrito com S ou com C, não sei latim, não era, mas queria dizer aceso, e não incenso do pozinho, não é? Que para queimar no carvão. Por isso ele dizia que tinha sido alguém que se tinha enganado a escrever o círio aceso e pôs o círio com incenso. E por isso eu nunca vi também nas minhas comunidades, ou seja, das paróquias por onde passei e a servir, e mesmo na Sé, nunca vi esse hábito, nem sei como é que se faz, não é? Embora no missal apareça como possibilidade. No missal, nesta nova coisa, eu vi lá, aparece a possibilidade na gente pôr esses grãos de incenso, não é? Cravados nas pontas da cruz. E que mais símbolos temos além do círio? Depois, se quisermos, é um bocadinho mais genérico, mas está nos hinos da liturgia, está em alguns textos da patrística, de falar da Páscoa florida, com um bocadinho olhar para a primavera e ver como as flores começam a arrebentar. Ou seja, eu não estou a dizer isto para me vangloriar, antes para me penitenciar, ou seja, não tenho gosto particular em relação às flores, não sei o nome delas, não me interessa minimamente, não sei cuidar delas, nem sei às vezes usufruir ou contemplar a beleza das flores. Eu como padre também na igreja raramente vejo flores, porque elas ou estão atrás de mim
ou tão à frente de paredes, que por isso eu nem sequer as vejo. Por isso, no tempo pascal é um tempo muito particular em que nós podemos ornamentar as nossas casas e a nossa igreja com flores, não porque é mais bonito ou menos bonito, mas para falar desta vida que rebenta, não é? Desta vida que estava fechada e que de repente agora se abre em todas as suas cores, em toda a sua luz. Por isso é um símbolo assim um bocadinho esquisito, porque é mais do que um símbolo da Páscoa, com certeza, e às vezes até cada flor já tem também o seu significado, mas é mais comum no tempo da Páscoa a gente ver as flores. E além disso, também durante a Quaresma não é recomendado usar-se flores, precisamente para depois fazer a quebra com o tempo da Páscoa. E as flores aqui não são um ornamento para pôr a igreja mais bonita, porque isso aí gostos não se discutem, não é? Mas é sobretudo de facto este sinal da primavera, ou seja, das coisas que começam a florir. Não é? Da vida começa a nascer. Se quiser, cá está um gajo que não percebe nada de flores, mas pronto, mas se quisermos, se calhar só nesta altura do ano é que a gente tinha flores na igreja, porque era a única altura do ano que haveria flores, não é? Agora com estufas e com coisas parecidas podemos ter, se calhar não, há flores ao longo do ano, depende do tipo de plantas, mas pronto, mas regra geral as flores seriam nesta altura, porque é o seu calendário natural, mas aqui não é para ornamentar, aqui é mesmo para simbolizar essa Páscoa florida, se quisermos. Depois outros dois sinais, que é a água do batismo, não é? A água que limpa, que purifica, e a água que rega, não é? Que dá vida, e por isso neste tempo pascal, não é? É o tempo por excelência dos batismos. Pelo menos os batismos dos adultos devem ser feitos sempre neste tempo pascal, e pronto, e o batismo das crianças às vezes são mais crianças do que o mês da Páscoa, ou o mês e meio da Páscoa, por isso tem que ser ao longo do ano, mas o tempo por excelência do batismo é o tempo pascal. E depois também, se quisermos, os santos óleos que foram benzidos na missa crismal, e então são também sinal desta graça de Deus que santifica a nossa vida, desde o óleo dos catecúmenos, na preparação para o batismo, o óleo do crisma, na confirmação do batismo, até o óleo dos enfermos, que é também já de Jesus, que nos acompanha em todas as etapas da nossa vida e que tem a ressurreição como ponto finalizante dessa mesma. E pronto, então tentem imaginar como é que a gente, na próxima festa da Páscoa ali na Bahia, não é? Põe círios, põe flores, põe túmulo vazio, não é? E põe coelhinhos e ovos da Páscoa, não é? Como é que a gente pode dizer a Páscoa ou pode celebrar a Páscoa, não é? Para nós a Páscoa, e eles também puseram na Semana Santa e depois na oitava pascal, e nós celebramos vários episódios deste caminho, deste episódio, não é? Desde a entrada gloriosa em Jerusalém, à paixão e à morte e à sepultura. Por isso, todos estes tons, não é? Todos estes caminhos, toda esta via sacra, se quisermos. Mas pode ser que se houver alguém que tenha esta ideia mais cultural e artística e pastoral, não é? Para sugerir, com certeza que podemos também estar nesse espaço público e propor, não é, esta celebração deste grande mistério de passagem da Páscoa, que é Jesus. Está bem, então vamos ver isso depois para o ano. Depois, tudo isto pode-se fazer em casa também, portanto, ter uma pequenina vela de Páscoa, ter também, sei lá, água benta em casa, pode-se também para ter, não é? Para simbolizar essa água do batismo, que fomos renascidos também por ela. Bem, e flores também. As flores também, ornamentar as coisas. Eu acho sempre piada a isso, não é? Fazer da nossa casa também um lugar onde se vive todos estes mistérios de uma forma familiar, não é? Portanto, não ser só apenas uma coisa que por acaso chegamos à igreja e de repente, olha, estamos a viver isto. Não, mas trazer isso também para dentro de casa em todos os sentidos, não é? No sentido da forma como vivemos e também na parte exterior daquilo que, como ornamentamos, como é que vivemos as festas e os tempos de penitência e tudo isso. E ajuda-nos também a dar algum ritmo a casa, não é? Não ser só uma coisa da igreja, uma coisa do edifício igreja, mas da nossa igreja doméstica, nas nossas casas. Bem, mas agora íamos falar de virtudes, não é?
Sim, podemos começar a falar, se calhar já vai longo o episódio, se calhar não vamos falar sobre todas. Não é? Temos, se calhar, a fazer a página de abertura que o Papa fez. Não é? Ele deu uma primeira catequese a falar das virtudes no geral. Sobre o agir virtuoso, pode ser, e depois vamos falando sobre cada uma delas de uma forma mais particular, se calhar no próximo episódio ou não. Mas então o Santo Padre, no dia 13 de março, por isso já lá vai quase um mês, na catequese fala sobre o agir virtuoso, na prática do que é isto de ser, não é ser, mas agir. A virtude é uma prática contínua de um bem, não é? E por isso ter virtudes não é possuí-las, é vivê-las, não é? É pô-las a acontecer. E pronto, fala um bocadinho sobre sobre o que é que são estas virtudes, que é um exercício, né? que é um exercício que às vezes é longo, de longa germinação, que exige esforço e às vezes até algum sofrimento. Isso não é uma coisa automática, não é uma coisa que se cuida, que se trabalha e que se põe a render. Por outro lado, sendo virtude, é algo que atrai, é algo que é causa de admiração, é belo, não é? É bom, não é assim uma coisa que estranha ou que repele, é uma coisa que atrai. Por outro lado, ser virtuoso não é algo que vá contra a natureza humana, contra o feitio ou o perfil de cada um. A pessoa virtuosa ou quem age na virtude permanece fiel à sua vocação e por isso realiza a sua vocação de uma forma plena. Por isso o agir virtuoso é um caminho bom, reto e justo. Ele agora depois fala um bocadinho sobre isto da santidade, não é? As pessoas santas que são-nos propostas como exemplo de santidade, não é só porque estão no céu, isso todos estão, não é? Todos os que já passaram pelo purgatório, todos os que foram redimidos no sangue de Cristo estão no céu, por isso são todos santos, mas nem todos são necessariamente um exemplo de virtude aqui na Terra. Mas, por outro lado, o Papa Francisco diz que os santos não são exceção, não são uma exceção da humanidade ou exceções de humanidade, quase como ele diz, como que uma espécie de círculo restrito de campeões que vivem além dos limites da nossa espécie, não é? Não, ou seja, para isso parecia que depois estávamos a falar de virtudes como uma missão impossível. Eles são um exemplo claro e concreto de que é possível viver daquela maneira e que isso faz bem a si e ao próximo, não é? Por isso esta recordação, né, de como é possível viver na virtude é tão necessário para este nosso tempo em que se calhar vivemos num mundo deformado. E diz o Papa Francisco, devemos recordar o modo como fomos formados ou moldados à imagem e semelhança de Deus. Por isso a verdadeira e a plena realidade da nossa natureza explicita-se e cresce nas virtudes e não nos vícios. Sim, ele dá aqui lembra o conceito de virtude do Catecismo da Igreja Católica. E o que é uma virtude? É uma disposição habitual e firme para fazer o bem, que vamos ver que é a simetria daquilo que nós vimos nos vícios. Então, os vícios são maus hábitos e que nos inclinam para o mal, e as virtudes são bons hábitos que nos inclinam para o bem. Portanto, é uma disposição habitual e firme. Exatamente. Portanto, não é quando nos apetece, não é quando estamos para aí virados, não é quando não há nada para fazer, ou seja, é habitual, é sempre, não é? Sim. Quer custe muito pouco, quer seja fácil, quer seja difícil, é assim, e firme, ou seja, não arranjar ali muitas desculpas e enquadramentos e adiamentos. E Papa depois diz, muito na mesma linha daquilo que fez na sua mensagem para a Quaresma, que a virtude é um habitus da liberdade, ou seja, nós somos livres na medida em que nos inclinamos para o bem. E este caminho de libertação que passa também quando nos habituamos e de uma forma habitual e firme a fazer o bem, aí também somos mais capazes de escolher o que está certo, não é? Ser verdadeiramente livres, não é? Em Cristo.
E que mais? Então depois ele diz, o Papa Francisco pergunta, assim naquela pergunta para nós todos a fazermos a nós próprios, não é? Como é que é possível adquirir essa virtude ou essas virtudes, não é? Como é que nós, sendo uma coisa tão boa, não é? De podermos ter o hábito da liberdade, de podermos de uma forma tão firme, tão segura, fazermos o bem, que faz bem a todos, não é? Então porque é que às vezes é tão difícil de ter essas virtudes ou de viver essas virtudes? O Papa Francisco dá uma resposta muito, muito engraçada, dizer que como é que é possível adquiri-las. Não é fácil explicar, aliás é um bocadinho complexo. Então começa por dar assim alguns passos que depois, ligando todas as peças, pode ser que isso aconteça. Primeiro nós confiamos na graça de Deus, não é? É o Espírito Santo que age em nós, é o Espírito Santo que trabalha, que opera no nosso espírito, na nossa alma, para nos conduzir, para nos inspirar o que é bom, o que é justo, o que é reto. Por outro lado, também é o Espírito Santo que fortalece, não é, o nosso discernimento e as nossas mãos e os nossos pés, até a nossa língua, naquilo que dizemos, para podermos ter e podermos fazer aquilo que Ele nos inspira, que Ele nos propõe. Por isso é confiarmos na graça de Deus e não sermos impermeáveis a essa sua graça. Ou seja, Deus já fez tudo e já fez o seu papel, mas para que a obra dele aconteça em nós, nós precisamos também do nosso compromisso, da nossa resposta, é confiar que é possível, façamos nós também a nossa parte. E por isso, além de que tudo é graça de Deus, mas a virtude cresce e pode ser cultivada. Por isso é bom não só pedirmos a Nosso Senhor a graça de sermos virtuosos na prudência, na paciência, na justiça, na humildade, na temperança, na fortaleza, não é? Pedimos essa graça de fazermos esse caminho, mas depois também pedimos a graça de crescermos, não é? E de sabermos cultivar essas virtudes. O Santo Padre fala que a nossa vida não é um ninho de vícios, não é? Não, é um lugar onde pode surgir, não é? Onde pode crescer esses rebentos de mal, não é? Quando estamos mal orientados, quando estamos desordenados, não é? Mas também pode e deve ser um lugar de virtudes por excelência, que foi para isso que nós fomos feitos e somos capazes de o fazer. Por isso é bom termos esta boa vontade e esta boa capacidade de escolher qual é que é o caminho bom e justo, não é? E depois, pouco a pouco, não é? Exercitarmos estas virtudes para sermos cada vez mais livres. Sim. Existem algumas virtudes, ou seja, o Santo Padre há de falar também nas próximas catequeses, não é? Nós já falámos de certeza várias vezes, direto ou indiretamente, são as virtudes teologais, que são dom de Deus por excelência, ou seja, nós não chegamos lá por nós, ou seja, ninguém planta fé, não é? Ninguém planta caridade, ninguém planta esperança longe de Deus, ou seja, são dom de Deus por excelência, são chamadas virtudes teologais, que a gente acolhe e pede a Nosso Senhor também que vá fazendo crescer, e nós pelo nosso acolhimento e pela nossa adesão podemos ir crescendo, não é? Na fé, na esperança e na verdadeira caridade como essência de Deus. E depois existem as chamadas virtudes, as virtudes cardeais, no sentido de estruturais, que são 4. Lembras-te assim de cor quais é que são? As cardeais: justiça, temperança, fortaleza e prudência. E prudência, exatamente. São essas 4. E depois existem um conjunto de virtudes humanas que nascem também dos textos da Sagrada Escritura, nomeadamente das cartas de São Paulo, e pronto, e o Santo Padre andará muito pelas virtudes cardeais / virtudes humanas que nos vai propor. Para a semana, se calhar, falaremos da primeira que ele falou, que é a prudência, que ele diz que é das mais importantes. Sim. É uma virtude cardeal. Queres dizer mais alguma coisa? Não, acho que deixamos para as cenas dos próximos episódios. Boa! Então, para terminar assim estes temas assim mais centrais,
nós estamos no mês de Abril e já começa a cheirar a primeira comunhão, não é? Para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas. Aliás, a Páscoa este ano, como é muito cedo, mais cedo do que é o habitual ou comum, se calhar já vai haver primeiras comunhões para a semana ou pouco mais do que isso, não é? Nomeadamente os meninos da catequese do Bom Pastor normalmente fazem a primeira comunhão no domingo do Bom Pastor, que é o 4º domingo, não é? Sim. Por isso falta semana e meia para eles fazerem a primeira comunhão e depois a partir daí, nos domingos sucessivos, vamos ter também o resto das crianças aqui da catequese a fazer as suas primeiras comunhões. E pronto, e se calhar eu já tive esta conversa particularmente com os pais no início do ano letivo ou do ano civil, já não me lembro, mas às vezes agora, ainda neste domingo, acho eu que era este domingo, se não foi este domingo, deixem passar, foi num domingo destes, estava uma mãe assim de criancinhas mais pequenas e eu mandei-lhes uma boca, então estão cá hoje, não sei o quê, só para meter conversa, e ela respondeu sim, então ele vai fazer a primeira comunhão, agora tem que se habituar a vir à missa todos os domingos, não é? Porque às vezes quando eles são mais pequeninos, esse equilíbrio, não é? De vir à missa todos os domingos, ou de vir à missa quando estão com a mãe, ou de vir à missa quando estão com o pai, ou vir à missa quando estão na escola, ou às vezes o equilíbrio familiar com muitos filhos ou com alguns filhos, pronto, as pessoas vão tomando as decisões que podem e que querem, não é? Mas esta consciência de, independentemente dos afazeres familiares, não é? Impõe-se esta importância e esta consciência de que a primeira comunhão está a chegar, por isso fazer este caminho ultimado, né, de preparação para a primeira comunhão. E sim, eu sei, é bom isso, é bom que a primeira comunhão não seja uma etapa finalizada, não seja um fim de um caminho. Tive que estar aqui quase sem respirar durante 2 anos ou durante 3 anos, não é? E agora finalmente vou fazer a primeira comunhão e tudo vai, pronto, e agora já posso voltar à minha vida todos os dias, onde eu posso, não sei, ir para o futebol, ou para o hockey em patins, ou para o balé, ou para não sei para onde, não é? Porque agora já fiz a minha parte em relação a Nosso Senhor e à Igreja, mas ser um caminho cada vez mais... cada vez mais virtuoso, cada vez mais livre, cada vez mais normal e natural. Por isso, a primeira comunhão ser um novo princípio, ser uma verdadeira Páscoa, né? De começar a celebrar a missa já com outra atenção, com outra disponibilidade. Por isso, é muito importante que com os pais, como é óbvio, são os pais que marcam o ritmo, que continuem, agora de uma forma ainda mais consciente e assertiva, a colocar a missa, a celebração da missa, e depois também, como é óbvio, a vida sacramental da comunhão propriamente dita, no lugar que deve ter. Ou seja, a missa não só nos aproxima de Deus, alimenta a nossa fé. A missa constitui-nos também como igreja, como uma comunidade orante, e também a missa ajuda-nos a sermos mais de Cristo, e por isso na vida com os outros, quer seja lá em casa, quer seja naquilo que é a minha vida comum, ser um sinal, ser uma expressão desta nova vida que Nosso Senhor nos dá. Por isso são todas estas dimensões que podem continuar a ser cuidadas e a ser potenciadas na celebração da primeira comunhão. De eu aproximar-me mais de Deus e por isso cuidar da minha oração de todos os dias, lá em casa, sozinho ou em família, estar na missa cada vez mais atento, prepará-la cada vez melhor, conhecendo os textos da Bíblia, nomeadamente o Evangelho, sabendo cada vez mais como comportar na igreja, dando as respostas certas, sabendo quando devo sentar ou levantar ou outra coisa qualquer, não é? Ou seja, a missa ajuda-me a rezar melhor e a aproximar-me mais de Deus. A missa também me constitui mais como família cristã, ou seja, a missa é o sacramento da comunhão por excelência. E por isso é muito importante também que a partir do momento em que fazemos a primeira comunhão, por exemplo, já podemos ser acólitos em tese, não é? Ou seja, se tivermos esse carisma, se tivermos essa disponibilidade, se for para nós, se calhar já não só fazemos o ofertório, como se calhar já começamos a ler a oração dos fiéis, se calhar já começamos também a ir para 2 bancos atrás da igreja, porque os mais pequenininhos ficam à nossa frente, ou seja, a missa ajuda-nos a continuar a construir este corpo que é a igreja e que é a nossa comunidade paroquial. E depois outra coisa, com certeza que vai acontecer, não é, que acontece, que é a missa que nos ajuda a darmos melhor testemunho da nossa fé.
É bom que os pais, e os pais com certeza vão fazer isso, os pais vão dizer, então agora comungaste Nosso Senhor, tens que portar bem, tens que fazer os trabalhos de casa, já tem que fazer sempre, não é? Mas agora com a comunhão, ou seja, e os nossos pecados, e nós estamos preparados em estado de graça para receber a comunhão, por isso nós comungamos para que a nossa vida toda diga essa comunhão, por isso sermos cada vez, ou procurarmos ser cada vez mais, se quisermos, para usarmos os temas de hoje, não é? Mais virtuosos ou mais santos. E é tudo isso que neste último mês, antes da primeira comunhão, assim como um sprint final, nós como comunidade e como família devemos continuar, ainda com mais empenho e entusiasmo, a propor aos nossos pequeninos, sabendo que é muito importante depois também da primeira comunhão, a forma como eles de facto vivem este hábito, esta boa rotina, não é, de participação dominical na missa e comunhão sacramental. Por isso estamos aqui em pulgas. Espero que não haja distrações a mais ou não haja stresses a mais com a festa propriamente dita, mas que a gente possa viver com alegria, emoção, entusiasmo e ação de graças este passo também importante na vida de cada um. Muito bem, então vamos esperar para isso, para as primeiras comunhões. Vamos ter agora o ciclo de confissões começar já para a semana, se não me engano. E vamos então agora entrando neste tempo pascal com uma outra alegria e com estes passos também que as crianças vão dando. Bem, de resto podem enviar mais sugestões, reações, o que quiserem para o nosso e-mail podcast@paroquiadequeixas.org. Vamos vivendo este tempo pascal, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E vamos a isso? Se Deus quiser. Vamos